Kazuya é um virgem perdedor inútil que não tem carisma, mas sua vida inteira muda quando ele aluga uma garota e acaba se apaixonando por ela. Kazuya estava vivendo o sonho dos jovens universitários de ter uma namorada, mas do nada, sua namorada, Mami, terminou com ele e disse que queria outra pessoa. Kazuya fica deprimido após ser dispensado, lembrando de todas as vezes que tentou se aproximar dela. E chora ainda mais ao imaginar outro cara com ela. Então, ele encontra um site de alugar uma namorada, onde pode alugar uma garota para ser sua namorada. E enquanto imagina Mami aproveitando outro homem, Kazuya não aguenta mais e aluga uma garota para si. Na semana seguinte, a garota Chizuru aparece e Kazuya cede instantaneamente ao seu visual. No café, Kazuya não consegue acreditar que uma garota desse calibre está disponível para aluguel. Mas ela meio que o lembra de sua ex-namorada Mami. Ele dá a ela o dinheiro do aluguel e eles começam um encontro. Eles vão a um aquário e Kazuya fica balançado toda vez que ela sorri pra ele. Após o encontro, eles caminham pra casa juntos e Chizuru de repente segura sua mão, deixando Kazuya nervoso. E quando se separam, ele não consegue acreditar que uma gata como ela existe. No entanto, na internet, ele encontra o site Alugue uma Namorada. E lá ele encontra comentários sobre Chizuru, e como tudo o que ela fez foi apenas uma atuação, inclusive segurar a mão, o que deixa Kazuya muito irritado. Este rapaz deixa uma avaliação de 1 estrela para ela. Então ele olha para o saldo do banco, e embora seu pai tenha dado aquele dinheiro para ele gastar na faculdade, Kazuya aluga Chizuru novamente para um segundo encontro para poder dizer a ela como ela o machuca. Então, depois de lhe dar o dinheiro, ele pergunta se esse trabalho a faz sentir-se sozinha por sair com caras que ela não gosta. Mas Chizuru diz a ele que ama esse trabalho. Mesmo que Chizuru esteja tentando ser doce durante o encontro, Kazuya deixa claro que eles não estão namorando, com o que ela concorda nervosamente. Eles voltam a visitar o aquário. E lá, Kazuya a acusa de ser falsa enquanto se lembra de Mami, e na verdade, está desabafando sobre seu relacionamento anterior. Chizuru rapidamente o puxa para um lugar privado, e lá ela o repreende por ser um idiota por alugar ela e achar que ela realmente o amará. Ela continua a insultá-lo, chamando-o de perdedor sem graça, e Kazuya finalmente vê a verdadeira Chizuru. Então, ela coloca sua máscara de volta e pergunta se ele ainda quer continuar. Mas de repente, Kazuya recebe uma ligação dizendo que sua avó desmaiou, e quando ele corre para o hospital, Chizuru o segue já que seu tempo de aluguel ainda não acabou. Então, acontece que a avó dele, Nagomi, está bem, e eles pedem a Kazuya para apresentar a garota que está com ele. Enquanto os pais começam a zombar da ideia de que este perdedor tem uma namorada, Kazuya apresenta Chizuru como sua namorada, o que deixa todos chocados. Então, Chizuru se levanta e se apresenta graciosamente a eles, o que choca ambos os pais e faz Nagomi chorar, querendo rapidamente ter netos antes de ser derrotada pela vida e relaxar com Kobe. Então, os pais deixam Kazuya e Chizuru a sós com a velha, e ela pergunta ao casal se eles já foram para a cama. E enquanto Kazuya começa a entrar em pânico, Chizuru responde calmamente que ela quer saborear esse momento na primeira noite de casamento. Nagomi aprova que ela comece a fazer ruídos felizes com seu neto rapidamente. E de tanta empolgação, Nagomi vai procurar suas colegas fósseis para mostrar a elas que seu neto virgem e perdedor é capaz de conquistar uma gata. Então, Chizuru começa a entrar em pânico, pois sua própria avó está hospitalizada aqui. E ela não sabe que Chizuru é uma namorada de aluguel. Eles tentam fugir, mas como as avós estão perto, eles se escondem em uma sala de hospital vazia. Eles discutem planos de fuga, mas as avós estão se aproximando do quarto, então se escondem debaixo do cobertor. Na sua posição intrigante, Kazuya não consegue se segurar e levanta seu torpedo que desesperadamente quer sair. Nagomi os vê e pensa que é outro paciente, e Chizuru finge ser uma velha para tirar Nagomi do quarto. De repente, o clima fica mais doce e Kazuya, que está lentamente se dobrando, quer aplaudir, mas Chizuru o joga para fora da cama. De repente entra um vegetal velhinho, e é a avó de Chizuru, Sayuri. Nagomi aparece e diz a ela que é seu neto com Chizuru, fazendo Sayuri pensar que sua neta está namorando Kazuya. Percebendo que estão encrencados, Kazuya tenta confessar a verdade, mas Chizuru intervém e diz às duas velhas que está feliz por saber que sua avó é amiga da avó do seu namorado. Seguindo isso, as avós ficam extremamente animadas, falando sobre como os netos deles serão fofos, e tanto Kazuya quanto Chizuru ficam infelizes ao ouvir isso. Depois, ao perceberem que não querem magoar os sentimentos de suas famílias, decidem apenas fingir terminar. Então, Kazuya desabafa com Chizuru sobre como a família dela tem uma loja de bebidas, liderada pela avó dele após a morte do marido, e ainda precisa criar uma criança. Desde então, a família dele tratou a avó como uma deusa, e ela queria ver Kazuya encontrar alguém antes de morrer. E por causa disso, Kazuya quer realizar o desejo dela. Kazuya conta a Chizuru sobre como Mami terminou com ele, mesmo querendo que ela conhecesse sua família, e que alugar Chizuru foi seu desespero por não querer ficar sozinho após o rompimento.
Então ele diz a ela que um dia terá uma namorada de verdade para deixar sua avó orgulhosa, não uma falsa. Chizuru sorri e de repente lhe dá um tapa dizendo que ele é brega por monologar assim com um estranho. Então, Kazuya pede desculpas e agradece a ela pelo dia. E Chizuru diz que assim como ele, ela quer fazer sua família feliz fazendo este trabalho, e se ele algum dia se sentir sozinho, Chizuru diz para Kazuya ligar para ela. No entanto, Kazuya está determinado a nunca mais ligar para ela ou qualquer garota alugada, pois ele quer algo real. No celular dela, Chizuru vê que Kazuya deu a ela uma classificação de 5 estrelas, o que a agrada. Na escola, Kazuya vê sua ex-mami com outro cara e, embora isso o machuque, ele quer seguir em frente. Seus amigos aparecem perguntando se ele viu o novo vídeo da Mia Malkova. E ele diz que sim, mas de repente, uma garota deixa cair seus papéis na frente dele de susto. Kazuya olha para ela e percebe que é Chizuru em sua forma real. Eles congelam por um segundo, mas Chizuru rapidamente sai da área, e quando os amigos de Kazuya, Kaede e Shun perguntam sobre ela, Kazuya finge que não a conhece. Em seguida, Chizuru puxa Kazuya de lado e pede que ele prometa manter o trabalho dela em segredo, e depois que ele concorda, ela diz para ele nunca alugá-la de novo. De volta à sua casa, quando Kazuya está jogando fora o lixo, ele percebe que Chizuru está ao lado dele e mora ao lado. Ela rapidamente corre para dentro e diz para ele não se envolver na vida dela de forma alguma. Mais tarde, a avó dele liga e diz que quer visitá-lo e pede para conhecer Chizuru. Kazuya começa a entrar em pânico, não querendo fazer a avó chorar, então ele vai até Chizuru e começa a implorar por ajuda. No entanto, Chizuru recusa mostrando a ele as regras de aluguel que proíbem levá-la para o quarto dele. Então ela diz a Kazuya para confessar a verdade e comer cocô. Momentos depois, a avó, Nagomi, aparece, critica seu quarto com aspecto sujo, contaminado com sua imundice, e pergunta sobre o paradeiro de Chizuru. Kazuya sai, fingindo que está em uma chamada telefônica, e rapidamente vai para o quarto dela. Ele finge ser o entregador trazendo o brinquedo em forma de pepino, e quando ela abre, Kazuya tenta entrar e implora por ajuda. No entanto, Chizuru expulsa esse perdedor e diz para ele engasgar com a sujeira. No entanto, Chizuru se sente um pouco mal pelo que fez e escuta atrás da porta ao lado. Lá, antes de Kazuya dizer qualquer coisa, a avó dela lhe diz que já sabia que ele terminou com Chizuru por ser frouxo demais como namorado. Ele pergunta se ela está brava com ele ou com Chizuru, mas Nagomi diz que ninguém afirma que ela sempre soube que Kazuya não era um galã com razões divinas, já que ele só trazia seus amigos para brincar em casa. Ela confessa que ver Chizuru apaixonada por seu neto a trouxe felicidade, e aqui, Kazuya percebe a amarga verdade de que uma garota como Chizuru nunca namoraria de verdade um fracote como ele. Assim que Kazuya está prestes a confessar a verdade, Chizuru aparece com sua comida caseira, o que leva Nagomi a abraçá-la e dizer que acredita que Chizuru é a pessoa certa para Kazuya. Chizuru olha para Kazuya chateada e ele implora para que ela continue fingindo só um pouco mais, o que ela faz. Depois, quando a avó vai para casa, ela diz a Kazuya para trazê-la quando ele vier visitar e exige que eles se casem e deem a esta velha 20 netos. Então, enquanto Chizuru volta para o seu quarto, Kazuya lhe dá dinheiro e pede para alugá-la novamente para a visita ao hospital na quarta-feira. Em vez de rejeitar, Chizuru aceita e estipula regras para que permaneçam estranhos na faculdade e que o relacionamento seja puramente transacional, com ela como namorada de aluguel. Ela diz que ele pode alugá-la todas as quartas-feiras para visitar a avó dele, e Kazuya concorda. Na manhã seguinte, Kazuya acorda fazendo cócegas em si mesmo para começar o dia. Então ele encontra Mami na escola, derruba seu livro e rapidamente cede ao seu jeito fofo. Ele tenta dizer algo, mas congela, e Mami lhe entrega o livro e vai embora. E enquanto ela anda, Kazuya imagina sua própria morte pelo snusnu de Mami, referindo-se às coxas dela, o esganando até a morte. Os amigos dele aparecem e começam a zombar dele por ter sido largado pela Mami e não ter batido palmas para ela antes. Mas Kaite aconselha-o a esquecer a Mami. Na quarta-feira, Chizuru lembra-o sobre a visita ao hospital e com uma expressão neutra pede o pagamento. Depois de recebê-lo, ela entra no modo de namorada e eles visitam a avó, o que a deixa feliz. Então eles continuam o encontro. Mas ali, os amigos de Kazuya os notam e enquanto Kazuya tem medo que reconheçam Chizuru, eles tentam salvá-lo, achando que Chizuru faz parte de um culto tentando atrair Kazuya para se juntar. No entanto, Kazuya apresenta Chizuru como sua namorada, o que os deixa chocados. E em vez de negar, Chizuru confirma, algo que eles não conseguem acreditar. Kazuya começa a pensar que é incrível e se gaba para esses plebeus que ele conseguiu conquistar uma gata. Mas então, eles perguntam se ele já esteve com Chizuru de forma íntima e fez ruídos felizes juntos, o que Kazuya nega. E os rapazes o elogiam por ser um bom homem. Depois, eles convidam o casal para beber com eles e outras pessoas.
E enquanto Chizuru não quer, Kazuya aceita e arrasta Chizuru com ele. Kazuya começa a se desculpar e implora para que ela aceite acompanhá-lo para que suas avós não descubram, e com o coração pesado, Chizuru aceita. No bar, todos ficam em choque ao verem que Mami também está lá, e a situação fica tensa. No entanto, enquanto Kazuya pensa demais porque ainda tem sentimentos pela ex, Mami diz a todos que já superou e para não tornar as coisas constrangedoras para a nova namorada de Kazuya. Então, Kazuya vai ao banheiro e começa a imaginar Mami com outro cara depois que ela diz que seguiu em frente e quando ele volta, Mami está sentada em frente a ele. Ela começa a falar mal de Chizuru, sobre como Kazuya é um perdedor virgem que tem uma libido alta e fica animado sempre que eles dão as mãos, e Kazuya apenas aceita a falta de respeito. No entanto, Chizuru defende Kazuya e diz a Mami para enfiar o punho onde o sol não brilha, mas em vez de apoiá-la, Kazuya na verdade defende a ação de Mami. Vendo essa bobagem, Chizuru vai embora e Kazuya fica para beber. Depois, após beber, Mami agradece a Kazuya por defendê-la e diz que ele foi tão másculo naquela hora e de repente ela o convida para ir à casa delas. Ela diz a ele que mentiu sobre ter um namorado apenas para deixá-lo com ciúmes. Depois de ouvir isso, Kazuya fica animado para ir à casa dela fazer yoga quente, mas Mami recebe uma mensagem de seu irmão e diz a Kazuya que ele não pode ir hoje, destruindo seus sonhos. No entanto, após o convite dela, Kazuya percebe que ainda tem uma chance e sai correndo, querendo vomitar. Mami ajuda-a dando-lhe água, e após ceder às suas tramas e gentilezas, Kazuya convida-a para a sua casa. Ele começa a usar sua língua de perdedor, dizendo quão fofos são seus bolos, mas Mami o trata como se estivesse bêbado e dá-lhe um tapinha na cabeça. De repente, Mami começa a falar mal de Chizuru, dizendo a Kazuya que ela é uma vadia e tem uma atitude ruim por enfrentá-la. Mas em vez de concordar, Kazuya defende Chizuru e diz a Mami que, embora ainda goste dela e esteja disposto a aceitar seus insultos, ele se recusa a ver Chizuru ser insultada. Kazuya foge, deixando Mami chateada, e vai até Chizuru para se desculpar. No entanto, Chizuru o tranquiliza dizendo que não está zangada, pois é apenas uma namorada de aluguel, e pergunta se ele voltou com Mami. Kazuya diz a ela que falhou assim como falhou em seguir em frente desde sua primeira namorada, Mami. Ele começa a chorar sobre como é um perdedor patético, mas ela lhe diz que se importar com seu relacionamento não é nada patético. Ela diz a ele que está sempre disponível para alugar para cuidar de sua solidão. Dias depois, Kazuya se junta ao grupo de amigos na praia, pensando que Mami não o quer lá, mas Kaide diz-lhe que Mami é quem quer que ele e Chizuru os acompanhem. No entanto, depois de todo o dinheiro que gastou nas últimas semanas, Kazuya não pode trazer Chizuru. Como um verdadeiro camarada, Kaide diz a Kazuya para tratar Chizuru adequadamente como namorada. Então, eles chegam ao resort e, como o simplório que é, Kazuya mal pode esperar para ver Mami em seu traje de banho e quer perguntar a ela como se sente, acreditando que sua avó também vai amá-la. Enquanto isso, Mami está em sua conta falsa falando mal de Chizuru e prometendo que vai terminar o relacionamento de Kazuya com ela, enquanto Chizuru também está perto da praia com suas amigas. Então Mami aparece com seu maiô especial dos Estados Unidos. E Kazuya não consegue tirar os olhos das Chicks of Freedom. De repente, Mami se desculpa pelo que fez no outro dia e começa a falar com Kazuya sobre a época em que namoravam e como queriam ter uma dúzia de filhos juntos, o que deixa Kazuya feliz. No entanto, Mami faz Kazuya se sentir culpado por namorar Chizuru e interromper seu futuro com Mami como mãe de seus filhos. Depois de ouvir isso, Kazuya está prestes a contar a verdade para ela até que Chizuru e suas amigas aparecem. Mas ninguém reconhece Chizuru com seus óculos. Ela finge não conhecer Kazuya e se afasta, o que deixa Kazuya feliz. Então Mami usa seu charme e seduz Kazuya para continuar o que estava dizendo, mas seus amigos o interrompem pedindo para jogar. Mais tarde no banheiro, Kazuya fica em conflito sobre contar a Mami que Chizuru é sua namorada de aluguel por medo de que seus amigos e Mami o rotulem como a escória da terra. De repente, Chizuru entra e Kazuya a força a entrar, e eles começam a se interrogar sobre por que estão ali. Então, Kazuya conta a Chizuru sobre seu progresso com Mami e como não deseja magoar os sentimentos de Chizuru, mas isso dá a Chizuru arrepios, e ela o traz de volta à realidade dizendo que uma garota incrível como ela nunca amaria um perdedor insignificante como ele. De repente, Mami aparece do lado de fora do banheiro e pergunta ao Kazuya em pânico quem está no banheiro com ele. Kazuya tenta mentir, mas Mami o desmascara e tenta abrir a porta. Mas então, Chizuru sai parecendo um arraso. Mami e os rapazes não podem acreditar que a própria deusa está ali, e os rapazes começam a interrogar Kazuya sobre por que ela está com ele no banheiro, dizendo para ele não tocar em Chizuru com esse pepino dourado.
Enquanto isso, Moni percebe o quanto de enredo Chizuru tem, recua e sai para começar a twittar em sua conta falsa sobre como quer que Chizuru escorregue no chuveiro. Depois disso, Chizuru se junta a eles e eles interrogam Chizuru sobre seu relacionamento e Kazuya responde com mais mentiras sobre como Chizuru se apaixonou por seu rosto bonito, o que irrita Chizuru. Kazuya foge para a praia para se acalmar, mas Mami está lá atrás de uma pedra, pedindo ajuda. E quando ele vai ajudar, Mami aproveita a oportunidade e o beija. Enquanto isso, Chizuru está dizendo aos outros como ela confia em Kazuya para ser leal. Quando eles se conhecem pela primeira vez, Kazuya se apaixona por Mami à primeira vista, e então tudo acontece rapidamente quando ele a pede para ser sua namorada. Eles saem em encontros, se divertem e completam as frases um do outro, apesar de Mami estar fora de seu alcance. Mas assim como Kazuya, que nunca namorou ninguém, Mami diz a ele que é a mesma coisa, fazendo dele o primeiro dela. Então, eles se beijam pela primeira vez, e o beijo dela parece o mesmo que Kazuya está sentindo agora na praia com ela. Depois do beijo, ela implora para ele esquecer o que acabaram de fazer e agir normalmente com os outros. No entanto, Kazuya não consegue esquecer como sua língua acabou de brincar de twister com Mami, e em sua mente pervertida, ele imagina que Mami o queria de volta depois de vê-lo com Chizuru. De repente, Nagomi liga e diz a Kazuya que será liberada do hospital e que quer ver mais a Chizuru. Embora Kazuya esteja feliz ao saber que sua avó está saudável, ele se sente culpado por todas as mentiras que contou a ela. Então, os amigos começam a interrogar Chizuru sobre a sua mansão rica, que é uma mentira que Kazuya lhes contou, e como eles querem visitar a casa dela. Eles perguntam a opinião de Kazuya, e ele olha para Mami, que tem seu coração, e percebe que é melhor contar a verdade encerrando seu relacionamento falso. Ele confessa a eles que ele e Chizuru estão planejando terminar, pois perderam os sentimentos um pelo outro. E enquanto todos acham que isso não é da conta deles, Kaibe se levanta e dá um soco no rosto feio de Kazuya. Eles começam a brigar, e como um verdadeiro amigo, Kaibe diz a ele que está desapontado ao ver seu amigo, Kazuya, se tornando um perdedor sem espinha dorsal e sem integridade, e o critica por suas bobagens, dizendo que viu Kazuya babar pela Mami enquanto ainda namorava Chizuru. Ele diz a Kazuya para amar sua amada com todo o seu coração, em vez de ser um macaco sem consciência. Mas Kazuya se levanta e diz a Kaibe que ele nunca conhecerá sua dor após perder Mami como namorada. Então, Kaibe volta sua atenção para Mami e diz a essa cachorra para parar de enrolar Kazuya, apesar de tê-lo dispensado, o que choca Mami profundamente. Os outros os separam e dizem a Chizuru que ela deveria ir embora, o que ela faz. Kazuya também se afasta e começa a pensar sobre o que o todo-poderoso Kaide lhe disse. Mas então ele encontra Chizuru, que o elogia por sua honestidade, apesar de seus amigos não saberem a verdade. Kazuya conta a Chizuru sobre sua avó receber alta, e que ela não terá mais que acompanhá-la. E Chizuru revela que sua avó está da mesma forma e que é o momento perfeito para o término deles. Antes de ir embora, Chizuru diz a Kazuya que terminar com ela foi seu primeiro passo para se tornar um homem e que namorar com ele, mesmo sendo falso, foi bem divertido para ela, o que toca os sentimentos de Kazuya. Mais tarde, Kei confronta Chizuru e pede para conversar em particular. Enquanto Kazuya está caminhando, pensando sobre o que Kei fez com ele passa por Kei e Chizuru sozinhos na praia, conversando. Ele ouve Kaide sendo o melhor amigo em todo o anime. Kaide diz a Chizuru que conhece Kazuya desde criança, e mesmo assim, Kazuya era um romântico incorrigível e desesperadamente otimista. Ele conta a história de como um dia estragou a planta de Kazuya e não contou a ninguém, mas Kazuya continuou cuidando da planta, acreditando que ela floresceria em algo bonito. Quando Kai quis se desculpar por culpa, a planta realmente cresceu na flor mais bela que ele já tinha visto. Isso fez Kaibe ficar com ciúmes e emocionado. Ele diz a Chizuru que, embora Kazuya seja um idiota, ele também é gentil e que não a desapontará se ela lhe der outra chance. Ele lhe dá um par de ingressos para um passeio de balsa, e de repente, Kazuya é surpreendido por um cachorro que o revela. Com vergonha, ele pede desculpas a Kaibe, mas Kaibe simplesmente deixa o casal sozinho e deseja-lhes o melhor. Após isso, Chizuru entrega o bilhete a Kazuya e afirma que o passeio de ferry será sua última vez com ele. No ferry, embora Chizuru esteja enjoada, ela força-se a ajudar Kazuya a corrigir suas mentiras e o incentiva a voltar com Mami. Kazuya agradece a Chizuru por toda a sua ajuda e promete nunca mais entrar em contato com ela, encerrando o relacionamento deles. Então, Mami liga para Kazuya, pedindo-lhe para se encontrar na piscina do hotel para um treino quente e intenso. E enquanto isso acontece, a doença de Chizuru está piorando, e quando ela se apoia no corrimão, acidentalmente cai do ferry. Todos começam a entrar em pânico e Kazuya, enquanto fala ao telefone, rapidamente toma uma atitude, deixando de lado sua chance de aplaudir Mami, e pula do ferry para salvar Chizuru.
Apesar de saber que não deveria nutrir sentimentos por ela, Kazuya ainda a alcança. Então, Chizuru acorda com Kazuya ao seu lado, percebendo que ele a salvou. Chizuru percebe que Kazuya não está acordando ou respirando, então ela tenta ressuscitá-lo pressionando o peito dele enquanto o chama de idiota por salvar uma locadora como ela. Percebendo que ele não está acordando, Chizuru usa sua última alternativa. Enquanto Kazuya está lentamente se afastando para um isekai e começa a se desculpar com todos por ser um perdedor, Chizuru o beija e lhe dá um novo sopro de vida. Kazuya acorda e olha para a bela Chizuru, percebendo o que ela fez. Depois eles são repreendidos por pessoas e Kazuya perde sua chance com Mami. Mas quando ele agradece a Chizuru por salvá-lo, ela diz que é porque ela é sua namorada, e Kaede rapidamente provoca Kazuya sobre isso. Na ambulância, Chizuru lentamente se lembra de como Kazuya a salvou, parecendo o Aquaman de Jason Momoa, e aqui Chizuru fica corada. No dia seguinte, os amigos buscam Kazuya no hospital, chamando-o de versão perdedora de Baywatch, e quando Kazuya tenta falar com Mami, ela o ignora. Depois de chegarem em casa, Kaede aconselha Kazuya a continuar namorando Chizuru, e quando ele nega, Kaede diz a ele que pular de uma balsa para salvar alguém é amor no seu auge. Ao ouvir isso, Kazuya começa a pensar sobre quando Chizuru o beijou e sobre um possível romance, mas Kazuya nega rapidamente, considerando-o impossível. De repente, Chizuru aparece atrás dele e vai para o quarto, e Kazuya diz a ela que vai alugá-la mais uma vez para agradecê-la por tudo, mas ela apenas o ignora. Kazuya vai para o seu quarto e no seu telefone os amigos enviam as fotos da praia, incluindo Mami e sua América Travessa. Num piscar de olhos, Kazuya começa a trabalhar no seu gym lentamente crescendo, imaginando Mami fazendo cardio quente com ele. Mas de repente, Chizuru aparece em sua cabeça, perturbando sua sessão divertida. Enquanto ele tenta se concentrar apenas em Mami, Chizuru continua aparecendo, e ela acaba sendo o principal material para sua pequena sessão. Aqui, Kazuya percebe que tem sentimentos por Chizuru, para sempre no seu lencinho. De volta à escola, Kazuya encontra Chizuru e começa a corar, e Chizuru rapidamente puxa suas amigas para fugir. Ao ver isso, Kazuya realmente percebe que seu coração pertence a ela. Dias depois, Kazuya e sua família vão juntos a uma fonte termal. Lá, Nagomi revela que convidou a amiga dela, Sayuri, e após vê-la, Kazuya começa a entrar em pânico, imaginando se Sayuri trouxe a neta, mas parece que não trouxe. Então, Nagomi entrega a chave do quarto para Kazuya, e quando ele sai, as duas velhas começam a rir dele. Logo depois, Kazuya vai para o seu quarto estranhamente destrancado, e dentro há pertences de alguém, o que o deixa confuso. De repente, Chizuru sai do banheiro parecendo um docinho e se cobre. Percebendo o que está acontecendo, Chizuru vai encontrar as velhas para mandá-las ao harém mais cedo. Mas as duas avós apenas dizem casualmente ao casal para começarem e lhes darem netinhos fofos. No quarto, eles não conseguem acreditar na situação em que se encontram, e enquanto Kazuya não resiste em espiar as investidas de Chizuru, ela se levanta e diz a Kazuya que vai contar a verdade à avó no onsen. No entanto, ela entra e apenas Nagomi está lá. E vendo esta chance, Nagomi lava as costas de Chizuru e diz a ela que seu corpo cheio de curvas em breve pertencerá ao neto dela, Kazuya. Nagomi então diz a Chizuru que essa viagem é para lembrar seu falecido marido, e enquanto está triste e solitária, também se sente grata por poder conhecer Sayuri como amiga e Chizuru como sua futura neta. Então, Chizuru pergunta a Nagomi como ela se sentiria se descobrisse que Chizuru está mentindo sobre quem é. Mas, em vez de raiva, Nagomi diz a Chizuru que irá amá-la e aceitá-la de qualquer maneira. Mais tarde, Chizuru decide aproveitar suas férias e janta com Kazuya, soltando risadas que ele nunca tinha visto antes. Após isso, Kazuya quer dormir no banheiro para não perturbá-la, mas Chizuru o impede e diz para ele dormir no mesmo quarto com ela. Percebendo o que ela acabou de pedir, o cérebro degenerado de Kazuya começa a funcionar, pensando no que Chizuru fará com ele essa noite. Mas quando Chizuru o vê no espelho, ela lhe dá o especial do Street Fighter e diz que ele parece estranho. Ela diz que se ele tentar algo esquisito, o FBI invadirá a casa dele e cortará suas joias. Enquanto ele luta para dormir, Kazuya se lembra de como Chizuru o salvou e se pergunta se ela tem sentimentos por ele. Então ele pergunta a ela por que ela o salvou. No entanto, Chizuru está adormecida e não responde, o que leva Kazuya a observá-la e pensar para si mesmo como ela é incrível como pessoa em comparação com ele. E agora? Kazuya quer conhecê-la melhor. Sabendo o quanto é um perdedor covarde, Kazuya diz a Chizuru que sente que pode crescer se continuar com ela, assim como quando pulou de uma balsa. Apesar de sentir culpa por arrastá-la para seus problemas, Kazuya reúne sua coragem e pede que ela continue sendo sua namorada de aluguel e continue mentindo para os outros sobre seu relacionamento.
De repente, Chizuru responde e concorda com o que ele pediu, mas dá um ultimato de que continuará com ele para ajudá-lo a crescer como pessoa e conseguir uma namorada de verdade. Dias depois, Kazuya anuncia aos seus amigos que voltou com Chizuru, e enquanto seus amigos estão felizes por ele, Mami não está. Em seguida, Chizuru estabelece algumas regras de que ele tem que continuar pagando seu aluguel, e enquanto ela fala, Kazuya se distrai com o quanto ela é deslumbrante. Então, Kazuya paga as bebidas deles e se sente pra baixo por ter que pagar por uma namorada. Mas Chizuru assegura a ele que vai ajudar a encontrar a mãe ideal para seu filho. Eles entram em Shun, e ele conta a Kazuya que também conseguiu uma namorada e os convida para um encontro duplo. Enquanto ele cochila, uma garota esbarra em Kazuya, mostrando-lhe seu pedaço do paraíso. Chama-o de idiota e foge sem dar a Kazuya chance de se defender. Depois, eles se encontram com Shun para o encontro, e Kazuya ainda não consegue acreditar que uma garota namoraria esse nerd. Shun chega com a garota que Kazuya conheceu anteriormente e Shun a apresenta como Ruka. Kazuya não consegue acreditar que um belo espécime como Ruka namoraria um bobalhão como Shun, e Chizuru fica com ciúmes ao vê-lo cobiçar Ruka. Eles então começam o encontro fazendo escalada, e Kazuya não pode deixar de olhar para Chizuru enquanto ela luta para escalar. No entanto, ela rapidamente fica boa nisso, ao contrário de Kazuya e seus braços de espaguete, mas Ruka também está tendo dificuldades e recusa o incentivo de Kazuya. Enquanto as garotas jogam juntas, Kazuya pergunta a Shun como ele, um gremlin feio, consegue conquistar uma garota como Ruka. E enquanto Shun fica confuso sobre por que ele perguntou, apesar de já ter Chizuru, ele diz a Kazuya que garotas como Ruka gostam de um homem de verdade. E depois de ouvir isso, Kazuya sente que é o completo oposto. Percebendo que ele se sente desanimado, Chizuru encoraja Kazuya dizendo que seu esforço para conquistar Mami não será em vão. Mas em seu coração, é Chizuru que Kazuya deseja. Ela lhe oferece sua bebida, e quando ele aceita, ela diz a Kazuya para não lamber a saliva que sobrou. Ruka aparece e pede para Chizuru conversar em particular. Então, enquanto Chizuru age toda fofa, Ruka diz a ela que sabe que ela é uma namorada de aluguel. E enquanto Chizuru tenta se salvar, ela começa a entrar em pânico e rapidamente conta isso a Kazuya. Eles percebem o quanto estão encrencados se as pessoas descobrirem, então tentam criar um plano para enfrentar Ruka. Mas Chizuru não se importa e apenas diz a Ruka que está realmente namorando Kazuya. No entanto, Ruka não acredita e diz para eles se beijarem para provar. Ruka revela que, após ouvir sobre o salvamento heróico de Kazuya no mar, beijar deveria ser uma saudação para eles. Enquanto Kazuya está em pânico, Chizuru decide agir e se aproxima para beijá-lo. Mas em vez disso, ela finge beijá-lo atrás do celular como cobertura e diz a Ruka que isso deve ser suficiente como prova. No entanto, Ruka ainda não acredita, o que faz o casal entrar em pânico. E quando Shun volta, Kazuya inventa uma desculpa para Chizuru sair rapidamente, com medo de que Ruka peça que ela o aplauda. Depois que Chizuru sai, Kazuya fica de vela com Shun e Ruka, recusando-se a deixá-los caso Ruka revele a verdade. No entanto, Ruka vai para casa, e isso choca Kazuya com o quão curto é o encontro de Shun. Percebendo que precisa fazer algo, Kazuya vai atrás de Ruka para calá-la. Mas ela já está esperando por ele, dizendo a Kazuya que sabe a verdade. Ele tenta convencer Ruka de que está namorando Chizuru, e durante isso, acidentalmente faz um touchdown com suas bolas de boliche, resultando em ele próprio sendo conquistado. Enquanto ela se afasta, ele continua tentando convencê-la, e depois de algumas tentativas, Ruka garante a Kazuya que não contará a ninguém sobre seu relacionamento de aluguel. Ele conta a verdade a Ruka sobre ter sido dispensado pela ex e alugar Chizuru para ajudar com suas feridas, cometendo o erro de apresentá-la à família como sua namorada de verdade, e confessando como não quer deixar sua avó triste. Ele pega um gravador de voz, implorando para Ruka falar com ele, e promete ficar calado. Vendo essa bobagem, Ruka foge, e ao quase esbarrar em uma senhora idosa, ela escorrega nas escadas, mas Kazuya consegue salvá-la, colocando seu corpo em risco. Kazuya começa a implorar pelo bem de Chizuru, dizendo a Ruka que ele não quer que Chizuru seja afetada, pois ela é a melhor namorada do mundo. E depois de ver o desespero genuíno dele, Ruka diz a ele que ela também é uma namorada de aluguel. Após isso, Kazuya conta a Chizuru o que aconteceu, e ela fica brava com isso e quer descobrir qual é a agência de Ruka para fazer uma reclamação por colocar uma colega namorada de aluguel em risco. Chizuru descobre e percebe que Ruka provavelmente fez a mesma coisa para descobrir que Chizuru é uma namorada de aluguel. Vendo como estão juntas em um restaurante, Kazuya usa seu charme e chama Chizuru de uma boa garota por querer estar com ele sem pagamento. E isso deixa Chizuru tanto irritada quanto envergonhada, e ela diz para ele não ter ideias, para ficar de olho na Ruka. No dia seguinte, Kazuya pede para Shun se encontrar com ele para perguntar mais sobre Ruka. Mas de repente, a própria Ruka aparece e diz a Kazuya que está ali para encontrá-lo. Então Shun aparece e Kazuya a leva para um lugar mais reservado, percebendo que isso parece ruim diante de Shun.
De repente, Ruka pede a Kazuya para abraçá-la, mas Shun entra na sala. Então Kazuya leva Ruka para se esconder com ele debaixo de uma mesa. Ruka coloca a mão de Kazuya em volta dela, tira o celular e ele começa a apitar, o que alerta Shun. O celular mostra que o batimento cardíaco dela sobe e ela começa a ficar nervosa. Quando Shun os encontra, apesar das tentativas de Kazuya de resolver a situação, Ruka agradece a Shun por alugá-la, expondo-o por usar namoradas de aluguel, o que destrói seu orgulho como homem. Após o torneio, Kazuya informa Chizuru sobre o que aconteceu e até ela se sente mal por Shun que foi exposto. No entanto, Kazuya sente que há algo mais em Ruka, que age de maneira estranha perto dele. E como se os deuses do enredo gostassem de brincar, Ruka aparece na frente dele, fazendo Kazuya e Chizuru entrarem em pânico. Ruka sabe que Chizuru mora ao lado dele e os acusa de seu relacionamento impróprio, apesar de serem apenas alugados. De repente, ela começa a mexer, puxa o celular para gravar a voz e promete não expô-los, mas só se Kazuya namorá-la. Com o peito cheio, Ruka diz a Kazuya que gosta dele depois de ver o que ele fez por Chizuru, e ela acredita que Kazuya trataria uma namorada de verdade ainda melhor do que uma alugada. Assim que Kazuya começa a imaginar namorar Ruka, Chizuru sai de seu quarto e diz a Ruka que ela está dificultando para Kazuya. Mas Ruka retruca e diz a Chizuru que ela dificultou quando Kazuya tentou avançar a trama com ela. Ouvir isso deixa Chizuru enojada, mas Kazuya a acalma e pede para conversarem lá dentro. Em seguida, Kazuya leva Chizuru para o seu quarto, o que ela faz de bom grado, e Ruka a acusa de quebrar uma regra de namorada de aluguel, acusando-a de já ter feito isso com ele. Enquanto Ruka também entra e tenta marcar seu território, eles pedem para ela esperar do lado de fora, e ela concorda apenas porque Kazuya pediu. Então, enquanto Kazuya admite que acha Ruka interessante, ele também não quer magoar Shun ao namorar com ela, e Chizuru concorda com seu sentimento, apesar de prometer ajudá-lo a conseguir uma namorada. Querendo garantir seu segredo, Kazuya tem a ideia de contar a verdade a Shun para que, devido à sua própria vergonha de alugar Ruka, ele não exponha Chizuru também sendo uma fake girlfriend mesmo que Ruka o diga para fazê-lo. Então, Kazuya pula pela janela para encontrar Shun depois de dizer a Chizuru para distrair Ruka. No entanto, Ruka entra, fazendo Kazuya cair. Justo quando Ruka está prestes a persegui-lo, Chizuru tenta convencê-la a parar, mas Ruka diz a Chizuru que tem procurado alguém como Kazuya a vida toda. Ela alcança o mancando Kazuya, e enquanto ela quer namorar com ele, Kazuya implora para que ela pare, pois não quer magoar os sentimentos de sua amiga. De repente, Ruka começa a chorar e abre seu coração para Kazuya, dizendo o quanto o ama, apesar de tudo estar contra ela, e que ela não contará a ninguém a verdade. Depois de ouvir isso, Chizuru aconselha Kazuya a namorar Ruka, depois que ela convence Chizuru de que realmente ama Kazuya. E após alguma consideração, Kazuya concorda. Ele rapidamente se arrepende, pois Ruka é uma namorada pegajosa que lhe dá regras estritas e está constantemente saindo com ele, afastando-o de Chizuru e deixando-o deprimido. De repente, ele ouve Chizuru no chuveiro, e após 10 segundos de grandeza, ele ganha clareza e percebe que precisa se afastar de Ruka. No entanto, Ruka aparece na faculdade dele, mais grudenta do que nunca, então Kazuya a chama de lado e implora para que ela não faça isso na faculdade onde o Shun pode vê-los. Embora Ruka tenha uma objeção, ela concorda com o pedido dele e o convida para ir ao cinema assistir ao especial de Natal de Johnny Sins, ao que Kazuya concorda. Enquanto eles estão aos amores, Chizuru observa de longe. Rosto, sair, e quando as amigas a despertam e a convidam para uma festa de Natal, Chizuru diz que já tem outros planos. Elas começam a acusá-la de ter um homem. Mas enquanto Chizuru nega, ela ainda tem Kazuya em sua mente. De volta em casa, Kazuya diz a Ruka que ele tem planos familiares durante o Natal para se distanciar dela. Mas em sua mente, ele deseja poder passar com Chizuru. Ele verifica a agenda de Chizuru e descobre que ela está completamente ocupada no Natal, o que faz Kazuya começar a pensar por que ela trabalha tanto e ainda assim vive em um lugar ruim, apesar de não gastar muito. No dia seguinte, enquanto passeia pela cidade, ele vê Chizuru correndo por aí, parecendo mais doce do que nunca, e ela está lá encontrando um cara super atraente. A princípio, Kazuya só pensa que é outro cliente dela, mas então ele começa a pensar no pior, que ela está realmente em um encontro de verdade com o namorado, o que o assusta. Enquanto ele nega essa ideia em sua cabeça, Kazuya imagina Chizuru transando com o cara e começa a segui-los. Kazuya descobre que o nome dele é Omi, e o segue até um cinema, juntando-se a eles para assistir a um filme. Depois ele continua a segui-los, e lentamente percebe que Umi não é apenas um cliente para ela, e isso deixa Kazuya com ciúmes ao vê-la tão feliz com outra pessoa. Enquanto Kazuya continua a segui-los, fica mais evidente que eles são um casal, e quando começam a falar sobre comer na casa um do outro, Kazuya imagina o pior e parte seu próprio coração, lentamente se confrontando com a dura realidade. Mais tarde, Kazuya se encontra inesperadamente ao lado de Umi no banheiro e escuta Umi falando ao telefone sobre Chizuru,
com algum sujeito suspeito sobre sua aparência e suas 3 medidas, o que faz Kazuya pensar que ele está tramando algo suspeito para Chizuru. Percebendo que Chizuru está em apuros, Kazuya volta à ação e o segue, mas depois de se convencer de que Umi tem más intenções e vê-los quase se beijando, Kazuya escorrega e os confronta. Ele começa a acusar Umi de ser um pervertido que quer lamber os dedos dos pés de Chizuru e cheirar suas meias. Mas, após alguma discussão, mesmo com toda a dor no coração, Chizuru diz a verdade que ela é uma atriz em treinamento e Umi é um colega ator que está ajudando. Kazuya aparece com todas as provas de sua perseguição, mas tanto Umi quanto Chizuru dizem a ele que entendeu tudo errado. Kazuya não consegue acreditar, e quando Chizuru pergunta, ele confessa que tem estado a persegui-los desde o começo, e no meio do caminho estava preocupado que ela se envolvesse em algo suspeito. Chizuru cede, mas o chama de idiota, e enquanto ele concorda, Kazuya percebe que realmente se apaixonou por ela. De repente, Chizuru joga-lhe um presente e explica que Umi estava ajudando a escolher, e dentro está uma capa de celular que Chizuru escolheu apenas para Kazuya. Mesmo enquanto está nervosa, Chizuru tenta manter a postura e dizer que não é um presente, mas um gesto de desculpas por ter que lidar com Ruka sozinho. Kazuya começa a chorar como um homem de verdade e diz a Chizuru que é a primeira vez que uma garota lhe compra um presente. E depois de ouvir isso, Chizuru senta-se ao lado dele enquanto a neve cai do alto para começar o Natal. Depois, as coisas melhoram. Kazuya consegue um emprego para garantir seu sustento e está feliz por ser a única pessoa que recebe um presente de uma namorada de aluguel. No entanto, ele lê as avaliações dela e descobre que Chizuru deu presentes para outros clientes, o que o desanima. Quando ele tenta fazer Chizuru parar de fazer isso para evitar que seus clientes se apaixonem, ela recusa e, por curiosidade, pergunta a Kazuya se ele a ama. Embora isso o machuque, ele nega, e ao ouvir isso, Chizuru fica aliviada, o que machuca um pouco Kazuya. Então eles dão as mãos em público apenas para parecerem um casal, mas Ruka aparece chateada e acusa Kazuya de traição. E depois que ele nega, Ruka o leva para um encontro de emergência, que Kazuya não quer fazer. Durante o encontro, Kazuya está pensando em Chizuru, e quando Ruka o percebe, ela coloca uma venda nele e o leva a algum lugar. Após alguns minutos, ela a retira e Kazuya percebe rapidamente que está prestes a haver algum desenvolvimento na trama. Ao ver que está em um motel, Kazuya tenta fugir enquanto também está tentado lá no fundo. Ruka fica chateada e exige que ele explique seu verdadeiro relacionamento com Chizuru, e sem escolha, Kazuya conta tudo a ela. Ruka dá um tapa nele e diz que ele não pode continuar vivendo assim. Então, em vez de repreendê-lo, Ruka lhe dá uma alternativa ao se tornar sua namorada de verdade. Enquanto Kazuya tenta dar desculpas, Ruka vai direto ao ponto e diz para Kazuya fazer sua avó feliz, tendo um Kazuya Jr. com ela. Kazuya tenta fugir, e Ruka insiste que ele deixe seus desejos de lado e faça cardio quente com ela. Mas Kazuya corre para o banheiro. Enquanto Kazuya está no banheiro, ajustando-se para se segurar, Ruka vê um texto no celular de Kazuya. Então, Kazehaya sai para encontrar Ruka, mas ela já se foi com seu coração batendo extremamente rápido. Meses depois, Kazehaya aluga Chizuru para o ano novo, e quando Nagomi aparece, Chizuru entra no modo namorada, o que faz a velha chorar. De repente, Ruka aparece causando um tumulto e rapidamente causa uma boa impressão em Nagomi. Kazuya percebe que ela viu sua mensagem, e Chizuru avisa Kazuya que ela pode contar tudo. Quando Nagomi pergunta, Kazuya a apresenta como amiga de Chizuru, e enquanto Chizuru tenta apoiá-lo, Ruka simplesmente diz que está namorando Kazuya, o que choca a todos e irrita Nagomi. Ela diz a todos para entrarem para que possa falar com Kazuya sobre isso, e começa a abusar de Kazuya, dizendo-lhe para não começar o seu próprio harém. Mas Kazuya mente para a avó, e diz que Ruka está no espectro acústico e é uma mentirosa patológica que gosta de falar bobagens. Nagomi acredita na mentira dele, pois não consegue imaginar seu neto fracassado conquistando 2 garotas ao mesmo tempo. Enquanto isso, quando entram no restaurante, Chizuru leva Ruka ao banheiro para ter um pouco de privacidade. E enquanto tenta inventar desculpas, Ruka traz de volta a realidade e diz que fazer de Ruka a verdadeira namorada será melhor para todos, já que não é baseado em uma mentira. De repente, Ruka apalpa e pergunta a Chizuru se ela realmente gosta de Kazuya. E quando Chizuru nega, Ruka a confronta com a verdade amarga e diz-lhe para comer terra enquanto ela se torna a verdadeira babá de Kazuya, pois ao contrário de Chizuru, Ruka está séria sobre ele, deixando Chizuru em choque. Durante a refeição, Ruka faz o seu melhor para impressionar os adultos, mas ela percebe que algo estranho está acontecendo, então ela puxa Kazuya de lado para explicar. Enquanto os adultos contam a Chizuru o que Kazuya lhes disse, Ruka não pode acreditar que agora está rotulada como mentirosa patológica. Ruka não gosta de ser tratada assim, tendo que fingir ser sua amiga, e diz a Kazuya enquanto segura sua mão que ela é sua namorada. Após a refeição, eles visitam o santuário e, sem que eles percebam, Ruka leva Nagomi para conversar em particular.
Assim que Ruka está prestes a contar a verdade a Nagomi de que ela é a verdadeira futura neta dela, Nagomi pergunta a Ruka, como amiga de Chizuru, tudo sobre Chizuru, e ela confessa que se apaixonou por Chizuru como pessoa e potencialmente como membro futuro da família. Vendo isso, Ruka percebe que perdeu a batalha antes mesmo de começar. Chizuru aparece ofegante e Nagomi começa a mimá-la, o que deixa Ruka com ciúmes. Depois que os adultos saem, eles agradecem a Ruka por não ter revelado o segredo. Mas em vez de fazer as pazes, ela declara guerra contra Chizuru e diz a Kazuya que será sua verdadeira namorada, uma que Nagomi aceitará. Dias depois, Ruka se junta a Kazuya em seu local de trabalho no karaokê para diminuir a distância com Chizuru. E quando ele protesta, ela o denuncia ao gerente por lamber os microfones usados dos clientes após a visita, o que o gerente acredita. Assim que as coisas parecem ruins, pioram quando seus amigos aparecem, reservam uma sala de karaokê e começam a zombar dele. Então, Kaede informa Kazuya que Shun se transformou em um emo, que ouve Linkin Park e tuita sobre estar de coração partido e odiar mulheres. E ele pergunta a Kazuya se ele sabe algo sobre isso, o que ele secretamente sabe. Depois disso, Kazuya tenta fazer Ruka se desculpar com Shun por expô-lo. E enquanto Ruka se sente culpada, ela explica que fez isso para conseguir Kazuya, e que ela não era nada mais que uma alugada para Shun. Então, Kazuya recebe seu contra-cheque e enquanto imagina gastá-lo para alugar Chizuru, percebe que isso irritará Ru. Ele começa a pensar em Shun e em como foi, de certa forma, responsável por fazer com que ele tivesse o coração partido. Mas então, Kazuya tem uma ideia e vai até Chizuru para pedir ajuda a ela. No dia seguinte, Shun está esperando por Kazuya em frente à estação e sente ciúmes de Kazuya, que está com Chizuru. De repente, Chizuru aparece e se apresenta como uma namorada de aluguel, o que choca Shun. Chizuru pega sua mão e o leva para um encontro. E enquanto Shun se recusa a acreditar que ela é uma namorada de aluguel, Chizuru ainda o trata ativamente como seu namorado. No entanto, Shun imagina que está sendo enganado e diz a Chizuru que vai apenas voltar para casa. Mas depois que Chizuru usa seus olhos de cachorro junto com Rise, Shun cede e junta-se a ela no parque de diversões. Eles então passam seu tempo como um verdadeiro casal, andando de montanha-russa e entrando em casas assombradas. Depois de algumas horas, Shun lentamente cede, e como se o deus da sabedoria o atingisse, ele começa a monologar sobre como os garotos são tolos por alugar garotas lindas como Chizuru, sabendo que ela nunca os amará de verdade. No entanto, Chizuru diz a ele que não concorda, pois acha que os garotos, embora infantis, também são românticos, e que, embora como aluguel ela não possa dar o que uma namorada de verdade pode, ela pode pelo menos curar suas feridas e fazê-los sentir-se melhor. Ela se desdobra ouvindo suas palavras e pensa consigo mesma o quão sortudo Kazuya é por ter uma garota como ela como amante, e depois de hoje ele quer uma namorada. Depois, ele agradece a Chizuru pelo encontro e revela que sabe que tanto ela quanto Kazuya fizeram isso para animá-lo depois do que aconteceu com Ruka. De repente, Kazuya aparece e percebendo o quão estranho é, Chizuru sai para dar um pouco de privacidade aos garotos. Kazuya conta a Shun toda a verdade e em vez de ficar bravo, Shun começa a rir da situação estúpida com a avó dele e tal. Eles riem da solidão um do outro, já que ambos são perdedores, e Shun elogia Chizuru e diz que por causa dela, ele se divertiu e percebe como as garotas podem ser incríveis. Kazuya então vai embora depois que Chizuru volta para continuar o encontro. E enquanto Shun acha que Kazuya é incrível, ele também está confuso sobre por que Chizuru está disposta a fazer isso. Por curiosidade, ele pergunta a Chizuru se ela poderia algum dia amar seu próprio cliente. E ao ouvir isso, Chizuru se lembra de como Kazuya pediu a ela para fazer essa missão. Ela se lembra de como Kazuya mostrou que estava disposto a se envergonhar ao expor a verdade para seu amigo e de como ele disse a ela que uma garota como Chizuru faria qualquer homem querer uma namorada. Com uma corada na bochecha, Chizuru responde a Shun e diz que talvez possa se apaixonar por um cliente. E depois de ver como ela é radiante, Shun pensa que ela pode gostar de Kazuya. Depois, ao ver que Shun voltou ao normal, Kazuya vê uma mensagem de Chizuru pedindo para se encontrarem na varanda. Então ele começa a se vestir e a limpar o quarto, caso a história avance. Então ele a encontra e, ao contrário do que imagina, Chizuru pede a ajuda de Kazuya alugando sua Júnior, que acabou de começar a ser uma garota de aluguel. Namorada, Chizuru então pergunta sobre o desenvolvimento dele com Mami, e Kazuya afirma que, embora uma vez tenha prometido fazê-la feliz, agora ele não sabe se ainda tem esse mesmo sentimento. Dias depois, a garota em questão, Suuma, uma garota normal da faculdade que acha que a vida é só diversão, marshmallows e arco-íris, junta-se às namoradas de aluguel e admira Chizuru. Enquanto ela é tímida durante os encontros e tem dificuldades em iniciar um romance, Chizuru acha que a timidez de Sumi é seu maior trunfo, e tudo o que ela precisa é ser mais confiante. Agora Sumi encontra Kazuya e se esconde dele por timidez, e quando ela fala com ele, tem dificuldade em dizer uma palavra. Percebendo o quão introvertida Sumi é, Kazuya toma a iniciativa. Mas enquanto ele não está olhando, Mami passa e o vê com Sumi.
Então, para praticar, Kazuya pede para ela sorrir, e quando ela o faz, ela fica horrível, o que a deixa ainda mais envergonhada. Após algumas interações, Kazuya considera Sumi inadequada para ser uma namorada de aluguel, mas como Chizuru pediu sua ajuda, ele está determinado a fazer o seu melhor. Eles vão a uma pista de boliche onde os garotos ficam babando ao ver Sumi, e após alguma observação, Kazuya acha que ela é fofa, apesar de sua falta de enredo.